Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos na Praça de Casa Forte, um dos cenários de várias batalhas que culminaram com a expulsão dos holandeses no Nordeste do Brasil no século XVII. Segundo um relato presente no livro O Valoroso Lucidendo, escrito em 1648 pelo frei português Manuel Calado, durante a Batalha do Engenho de Casa Forte travada aqui, uma estátua de Nossa Senhora do Socorro, profanada pelos holandeses com as suas vestes despidas e seus braços arrancados, teria começado a suar muitas gotas de água. Prontamente, os soldados luso-brasileiros teriam enxugado as lágrimas da estátua com lenços que levaram como relíquias santas. Esse fato supostamente animou os soldados portugueses que partiram para cima dos inimigos, alcançando a vitória e a rendição das tropas comandadas pelo holandês Hendrik Roos. Essa é apenas uma das histórias sobrenaturais que se contam sobre as guerras de expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil, relatada no artigo A Desinformação nos Escritos sobre o Brasil Holandês no século XVII, escrito por Kleber Clementino. Essa é apenas uma das histórias sobrenaturais que se contam sobre a guerra de expulsão dos holandeses no Nordeste do Brasil, relatada no artigo A Desinformação nos Escritos sobre o Brasil Holandês no século XVII, de autoria de Kleber Clementino. Ele explora como a desinformação foi usada para criar narrativas específicas e apoiar interesses durante o período de ocupação holandesa no Brasil, entre 1630 e 1654, muito antes, claro, da invenção das redes sociais e do conceito contemporâneo de fake news. Mesmo assim, em vários momentos históricos, a informação e a desinformação sempre foram ferramentas centrais na construção de narrativas e, durante toda a Idade Moderna, livros e panfletos circulavam amplamente na Europa com relatos muitas vezes exagerados da guerra e das conquistas dos países europeus, contribuindo para moldar uma percepção pública que beneficiava interesses específicos e tinha um papel estratégico nas narrativas do poder e autoridade colonial. Segundo o artigo, havia pelo menos duas estratégias de desinformação usadas no período: a criação de narrativas inteiramente fictícias e o acréscimo de elementos imaginários a eventos reais. Essas estratégias serviam para construir imagens heróicas ou demonizadas dos protagonistas de ambos os lados do conflito. Um exemplo é a obra Jornada dos Vassalos, do jesuíta Bartolomeu Guerreiro, publicada em 1625, que exalta a vitória das forças luso-espanholas em Salvador, quando os portugueses conseguiram expulsar os holandeses de uma primeira investida no Nordeste do Brasil, incluindo elementos mirabolantes como batalhas milagrosas e intervenções divinas. Esse tipo de relato tem o objetivo de engajar o público, convencendo da legitimidade da luta contra os holandeses e reforçando a moral dos soldados e do povo. Outros autores utilizavam panfletos e folhetos, chamados de relações de sucessos, que eram distribuídos em centros europeus, que exageravam ou inventavam cenas de batalha, promovendo o medo e o fervor religioso. Esses textos apresentavam os holandeses como hereges e opressores, enquanto os soldados luso-espanhóis eram vistos como defensores da fé católica. Esse tipo de propaganda, ainda que indireta, ajudava a consolidar o apoio político e financeiro para a guerra. O autor menciona que a própria ausência de fontes confiáveis, como jornais e sistemas de comunicação rápida, facilitavam a disseminação dessas informações duvidosas que chegavam ao público como verdades incontestáveis. Também eram comuns falsos relatos de milagres e elementos sobrenaturais. No mesmo Valoroso Lucidendo, já citado aqui e que narra o movimento que ficou conhecido como Restauração Pernambucana, o autor Manuel Calado garantia que os corpos de mártires católicos mortos pelos inimigos exalavam fragrâncias de incenso em vez de apodrecerem. Essa representação sugeria a aprovação divina da luta contra os holandeses, engrandecendo o espírito dos combatentes e fortalecendo a narrativa de resistência em nome de Deus. O autor conclui o estudo discutindo como a desinformação não era um fenômeno isolado, mas uma prática central nas narrativas políticas e históricas da época. Ao contar a história de batalhas e heróis que representavam valores de resistência e coragem, os autores do século XVII ajudavam a formar o imaginário de gerações seguintes sobre a ocupação holandesa no Brasil. Essa criação de heróis e eventos fantásticos ainda persiste na memória histórica e na cultura popular brasileira, que mostra o impacto duradouro das narrativas. A desinformação, então, funcionava como uma verdade política. Mais importante do que relatar os fatos exatos era conseguir que o relato coincidisse com os interesses e os valores de quem estava no poder. Sobre chamar esses relatos de fake news, o autor sugere cautela,
pois os mecanismos e as motivações da época eram diferentes das atuais. As notícias falsas do século XVII não visavam desestabilizar uma democracia como hoje, mas reforçar o poder político e militar em um contexto de monarquias e rivalidades coloniais. A verdade política, como o autor descreve, era aquele discurso que, verdadeiro ou não, ajudava a concretizar os objetivos dos grupos dominantes. Essa verdade era legitimada não pela fidelidade aos fatos, mas pelo impacto que gerava no público, pela mobilização que causava e pelo fortalecimento das narrativas de poder.